Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Após críticas e vídeos com desinformação sobre a taxação do Pix, além de tentativas de golpe, o governo Lula decidiu revogar o chamado monitoramento que faria em cima das operações de Pix. A nova regra tinha entrado em vigor no começo do ano, mas já foi derrubada pela Receita Federal. A confirmação da revogação da norma sobre o monitoramento do Pix no país foi divulgada durante uma coletiva de imprensa em Brasília. A medida da Receita se tratava de atualização das normas de acompanhamento das transações financeiras. Segundo a instituição, qual era o objetivo? Impedir a sonegação fiscal e fraudes. A iniciativa previa que instituições financeiras deveriam informar a Receita sobre movimentações com Pix que passassem de R$5 mil por mês e, no caso das pessoas jurídicas, de R$15 mil. A ação gerou grande repercussão e uma onda de desinformação nas redes sociais sobre o Pix, em especial se tratando ali de uma suposta nova taxação sobre a operação do Pix. Além disso, criminosos aproveitaram o momento para tentar aplicar golpes. Com isso, o governo sentiu a pressão e decidiu revogar a norma sobre o monitoramento do Pix. Vamos acompanhar agora um trecho do que o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, falou neste anúncio. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. E na coletiva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai assinar uma medida provisória para assegurar que as transferências via Pix não possam ser tributadas. Essa medida provisória ainda vai determinar que seja proibido diferenciar preços de produtos e serviços para o pagamento em dinheiro ou por meio de Pix, ou seja, não vão poder cobrar uma taxa adicional de consumidores, como fizeram alguns comerciantes que queriam pagar com o meio de pagamento digital, né? Para que o comerciante, para que a pessoa que fosse consumir aquilo naquela loja, fizesse a opção pelo dinheiro vivo e não pelo Pix. Vamos ouvir o que disse o Haddad. A medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicável ao Pix como a qualquer outra forma de pagamento. Seja um cheque, seja um DOC, seja um TED, o que for, ele está protegido pelo sigilo e o Pix estará protegido pelo sigilo da mesma maneira. Aliás, como sempre foi. É só a ampliação, o reforço daquilo que já está na legislação, tornando mais claro que esses princípios estarão resguardados pela medida provisória. E para evitar qualquer tipo de má interpretação, ou judicialização, tentativa de distorcer, mais uma vez, o intuito da Receita Federal, que a Receita Federal está tomando a medida que o Barreirinha já anunciou. O ministro também confirmou que o governo vai acionar a justiça contra quem propagou desinformação sobre taxação em cima da operação Pix ou tentou aplicar golpes. O advogado-geral da União, Jorge Messias, informou que vai oficializar a Polícia Federal para que a instituição abra um inquérito para identificar os autores de mentiras sobre o tema. Além disso,
A AGU vai acionar a Secretaria Nacional do Consumidor para verificar junto aos PROCONs estaduais possíveis prejuízos a consumidores. Pedro, o governo coloca a conta na questão da comunicação, das fake news, mas no íntimo, lá no fundo, no íntimo, não é impossível, né, deixar de imaginar que mesmo quem apoia o governo entende que essa foi uma sequência desastrosa de medidas e de decisões que foram tomadas em torno do Pix. O governo, ele não entende que a população é inteligente. Eles ficam dizendo o seguinte: olha, a turma recebeu no Zap alguma mentira e por isso que se desesperou. Nada disso. As pessoas entenderam exatamente o que estava acontecendo. Circularam alguns vídeos ali de tentativa de golpe? Claro, circulam todos os dias. É o Comando Vermelho, é o PCC, que tem setores específicos, inclusive, para dar golpe nas pessoas. Vão atrás deles para investigar. Não culpem a internet. Não tentem regular a internet, silenciar as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é crise de comunicação, é problema de conteúdo. Vamos lá, por que eu digo que as pessoas entenderam exatamente o que estava acontecendo? A maioria das pessoas, salvo alguns que não se informaram direito, mas aqui a gente tentou informar a todo momento, naquele momento não existia interesse de taxar o Pix, naquele momento. Pode ser que no futuro a turma quisesse taxar. A gente já viu estudos da Caixa Econômica querendo cobrar por operações do Pix. Mas tudo bem, não tinha taxação do Pix e isso estava muito claro, inclusive naquele vídeo do Nicolas Ferreira que passou de 281 milhões de visualizações só no Instagram. 281 milhões. O vídeo da vitória do Donald Trump tinha 57 milhões. Então, só para a gente ter uma dimensão, o vídeo da vitória do Globo de Ouro da Fernanda Torres, 20 milhões. Essa é a escala. Então, assim, quando a turma diz, olha, eu decidi, não. Foi uma vitória da turma que rejeitou qualquer movimento. E por que a turma rejeitou? Porque eu digo que as pessoas são inteligentes. Quando eles veem, Rafa, ouvintes, uma normativa da Receita Federal querendo mais informações sobre o Pix, sobre quantas pessoas movimentam ali nas fintechs, essa coisa toda, eu quero entender uma coisa. A Receita Federal queria esses dados. Para quê? Para mandar uma carta de parabéns, dizendo, olha, que bom que você está movimentando mais dinheiro. Eles queriam mais informações, obviamente e claramente, para confrontar dados e tentar identificar se alguma pessoa estava, de alguma forma, sonegando. Então não vem com esse papo de que o interesse não era arrecadatório. Era interesse arrecadatório, sim. Poderia não ser na taxa do Pix, mas era sobre as operações das pessoas. Vamos lá, eu pego o Uber várias vezes por dia, não tenho carteira de motorista, então eu uso o sistema de aplicativos. Já encontrei vários aposentados que complementam a renda, justamente porque as coisas estão muito caras, fazendo Uber. E esses valores, algumas vezes, não são declarados. E é essa turma que o governo estava mirando. Então vamos lá. As pessoas entenderam do que se tratava e reagiram. Reagiram porque não aguentam mais pagar. E mais do que isso, agora vamos para um terceiro ponto, que é o seguinte. O governo, ele não conseguiu enfrentar na comunicação esse problema porque não tem credibilidade. As pessoas não acreditam no governo. E é por isso que eles sofrem e precisaram recuar. Porque as pessoas vão lá, escutam o presidente dizendo, olha, não vai ter nenhum tipo de cobrança, não vai ser utilizada para arrecadação essa situação do Pix. As pessoas olham e falam, não acredito. É a mesma coisa que acontece com os grandes investidores. O governo fala, olha, podem acreditar no Brasil, acreditem no real, nós vamos equilibrar as contas. A turma olha e fala, não acredita. Quem tem muito dinheiro foge para o dólar. Quem não tem muito dinheiro e depende de pequenas operações financeiras, passa a querer utilizar de novo moeda, né? Papel moeda. É isso. Então não adianta colocar a culpa na comunicação, colocar a culpa nesse ou naquele. As pessoas entenderam exatamente o que era. O governo não teve coragem de enfrentar os supersalários, não teve coragem de cortar despesas da turma de cima da sociedade, mirou justamente aquelas pessoas que estão no corre-corre, no dia a dia, para tentar complementar a renda. Pois é, deu ruim, as pessoas entenderam e reagiram. Na prática, eles vão tentar culpar todo mundo, menos a eles mesmos, que não têm nem credibilidade e muito menos não têm estratégia real para economizar os recursos. Enfim, nesse caso, a internet, a população venceu porque entendeu. É isso. A solução deles, talvez, Rafa, vai ser regular a internet e encontrar mais um meio de tentar tomar todas as moedas do trabalhador brasileiro. A derrota do governo, isso mostra em que pé anda a credibilidade. Foi parar na lata do lixo e evidencia exatamente o fracasso na reputação do governo para anunciar qualquer tipo de medida. É isso que explica, inclusive, a adesão quando existem ali notícias falsas que foram parte do processo, mas tiveram também vídeos críticos
ao governo. E aí faz sentido do ponto de vista, na teoria, a história do combate à sonegação? Pode ser que sim, mas o que acontece é que o governo gasta como nunca, e aí depois a leitura é de que vai tentar arrecadar das operações de quem faz o corre do dia a dia. E o pior agora, como legado dessa conta toda, dessa atrapalhada toda que fizeram, fica para muitos economistas a percepção de que possa existir desconfiança em relação ao Pix. Esse vai ser o legado para algumas pessoas. A questão da desconfiança que fica em torno dessa sequência de medidas completamente estapafúrdias para no fim das contas você falar, não é nada disso. E não é a primeira vez, né, Pedroso? A gente viu com a taxação também das compras internacionais de pequeno valor, o governo de ouro naquela arrecadação fazendo um anúncio, pegou mal, provocou uma série de crises e críticas, e aí não, então peraí, vamos rever, não é bem assim. Como é que você vai manter a credibilidade dessa maneira? Esse sim parece um grande desafio, até maior talvez do que cortar os próprios gastos. As pessoas não acreditam. Não acreditam. O governo fala que vai fazer uma coisa, faz outra. Promete picanha, entrega abóbora. É esse daí. E daí você percebe que nós tivemos uma queda de mais de 15% nas operações com Pix em janeiro. As pessoas entenderam. É isso. O governo precisa tratar todos nós, Rafa, como pessoas inteligentes que compreendem. Eles estão de olho no Pix, no cartão, em toda e qualquer operação financeira. Tenho certeza. A Receita não queria essas informações, Rafaela Moron, para mandar cartas de amor, nem bilhetinhos românticos. A gente sabe para que a Receita Federal quer cada vez mais dados. A gente sabe. Mas é engraçado porque a gente olha para o governo que vem com um discurso de abraçar a população, fazendo esse tipo de confusão, né? E melando todos esses processos em pontos exatamente populares. É a compra da blusinha da China, é o Pix que todo mundo acaba fazendo. E aí até nisso, que em tese cola no discurso de você ter uma visão de acolhimento popular, entra para essa sequência aí de atrapalhadas e decisões ruins do governo federal no campo da economia. É isso, eles prometem taxação nos ricos e olham para a classe média baixa. Esse é o Brasil. Você promete uma coisa na campanha e entrega outra coisa no governo. 7h40.